Will Byers não foi apenas a primeira vítima do mundo invertido. Ele foi o primeiro experimento. Quando o Demogorgon o arrastou para aquela dimensão sombria no primeiro episódio, algo muito mais profundo estava acontecendo do que imaginávamos. Enquanto outros personagens foram mortos instantaneamente pelas criaturas, Will sobreviveu por dias naquele lugar. Mas aqui está o detalhe perturbador. Sua sobrevivência não foi sorte, foi design. O mundo invertido precisava de um hospedeiro, de alguém jovem e maleável o suficiente para servir como ponte entre as dimensões. Will não foi salvo por acaso. Ele foi preservado com propósito. Sua resistência anômala àquele ambiente tóxico não era força de vontade, era compatibilidade. Desde o primeiro momento, Will estava sendo preparado para algo muito maior e muito mais sinistro. Ele se tornou o primeiro elo permanente entre nosso mundo e o reino das trevas, e isso foi apenas o começo de um plano muito mais elaborado. A lesma videira que Will expeliu na segunda temporada não foi apenas um parasita sendo removido. Foi a prova de que fragmentos do mundo invertido haviam se enraizado permanentemente em sua biologia. Aquela criatura não estava apenas infectando Will, estava o transformando de dentro para fora. Pense nisso. Por que Will foi o único a hospedar essas entidades por tanto tempo e ainda assim manter sua consciência? A resposta é assustadora, porque ele estava sendo moldado para ser algo mais do que humano. Cada episódio de possessão, cada momento de conexão com o mundo invertido, plantava sementes mais profundas em sua psique. Ele não estava sendo curado, estava sendo cultivado. A lesma expelida foi apenas o que eles conseguiram ver, mas quantas outras permaneceram dormentes, esperando o momento certo para florescer? Will carrega dentro de si uma horticultura do mal, crescendo silenciosamente enquanto todos acreditam que ele foi salvo. Quando Will foi possuído pelo Devorador de Mentes, todos viram isso como uma invasão. Mas e se fosse um treinamento? Durante toda a segunda temporada, Will servia como marionete perfeita, transmitindo informações e executando planos com uma precisão que ia além da simples possessão. Ele não era apenas um hospedeiro, era um general em treinamento. Observe como Will, mesmo possuído, mantinha fragmentos de sua personalidade e memórias intactas. Isso não é normal em possessões. Geralmente a consciência original é completamente suprimida. Mas Will era especial, estava sendo preparado para manter sua identidade enquanto servia aos propósitos sombrios. O Devorador de Mentes não estava tentando destruir Will Byers. Estava o educando, ensinando-o a navegar entre ambos os mundos. Cada momento como espião era uma aula prática de como comandar as trevas mantendo uma fachada humana. Will não era só uma vítima sendo usada. Era um sucessor sendo forjado. Aquele arrepio na nuca nunca foi realmente embora. Will continua sentindo o frio do mundo invertido, e isso não é apenas trauma psicológico, é uma ligação física permanente que continua crescendo. Enquanto todos celebravam sua recuperação, Will permanecia como uma antena viva, captando sinais de uma dimensão que nunca realmente o libertou. Pense na precisão com que ele consegue detectar a presença do mundo invertido. Não é intuição, é comunicação direta. Vecna não precisa mais possuí-lo completamente porque já estabeleceu um canal permanente de influência. Cada vez que Will sente aquele frio, não é o passado voltando para assombrá-lo. É o futuro chamando por ele. A conexão se fortalece a cada temporada, e Will está gradualmente se acostumando com essa realidade. Ele está aprendendo a conviver com a escuridão, a normalizá-la, a aceitá-la como parte de si. Essa aceitação progressiva é exatamente o que Vecna precisa para completar sua obra-prima. Observe como Will foi sistematicamente afastado do grupo principal ao longo das temporadas. Não foi acidental, foi estratégico. Enquanto seus amigos desenvolviam relacionamentos românticos e novos interesses, Will permaneceu isolado, preservando uma pureza que pode parecer inocente, mas que, na verdade, o mantém disponível para propósitos mais sombrios. Seu papel como Will, o sábio, no D&D, não era apenas uma característica. Era uma preparação narrativa. Sábios são conselheiros, estrategistas, aqueles que veem o panorama completo enquanto outros focam em batalhas individuais. Will está sendo posicionado como alguém que entende padrões, que pensa várias jogadas à frente, exatamente as qualidades necessárias para liderar um exército das trevas.
Seu distanciamento do grupo não é rejeição social, é elevação hierárquica. Ele está sendo separado do rebanho porque está destinado a ser o pastor. Um pastor muito diferente, mas ainda assim aquele que guia as ovelhas para onde precisam ir. Quando Vecna disse que conhece Will intimamente, não foi uma ameaça casual, foi uma revelação de paternidade. Vecna tem a habilidade de acessar e manipular memórias e emoções mais profundas, e Will foi seu projeto mais longo e cuidadoso. Cada trauma, cada momento de terror, cada instante de isolamento em Will foi meticulosamente orquestrado para moldá-lo de uma forma específica. Vecna não estava simplesmente aterrorizando uma criança, estava esculpindo um sucessor. Pense em como os artistas trabalham com argila. Primeiro, amolecem o material. Depois, moldam pacientemente, aplicando pressão nos pontos certos para criar a forma desejada. Will foi a argila mais preciosa de Vecna, e cada temporada representa uma camada adicional de modelagem. O conhecimento íntimo que Vecna tem de Will não vem apenas de observação, mas de participação ativa em sua formação psicológica. Will não é apenas conhecido por Vecna, ele é criação de Vecna. O paralelo entre Henry Creel e Will Byers é impossível de ignorar quando você conhece a fórmula. Ambos foram crianças sensíveis e isoladas. Ambos experimentaram conexões sobrenaturais em idades precoces. Ambos foram incompreendidos por suas famílias e comunidades. Henry se transformou em Vecna através de seu ódio e ressentimento. Will está sendo preparado para a mesma transformação, mas através de um caminho diferente, a aceitação gradual da escuridão como refúgio. Enquanto Henry rejeitou violentamente o mundo humano, Will está sendo condicionado a vê-lo como algo que o rejeitou primeiro. Sua sexualidade questionada, seu isolamento crescente, sua incapacidade de se conectar genuinamente com seus pares, tudo isso cria o terreno fértil para o mesmo tipo de revolução interna que criou Vecna. A diferença é que Will não precisará odiar a humanidade. Ele apenas precisará perceber que nunca realmente pertenceu a ela. Quando essa percepção se cristalizar, a transformação será não apenas possível, mas inevitável. E se o herdeiro já tiver sido escolhido e toda a luta das temporadas anteriores foi apenas uma cerimônia de coroação elaborada? Will, como o recipiente final, não seria uma reviravolta. Seria a conclusão lógica de um plano de 7 anos. Imagine. Enquanto todos focavam em proteger Eleven e derrotar Vecna, o verdadeiro objetivo era preparar Will para herdar não apenas os poderes, mas a perspectiva de Vecna. Ele deixaria de ser o primeiro salvo para se tornar o último condenado, mas com uma diferença crucial. Ao contrário de Vecna, que governa através do medo, Will governaria através da compaixão distorcida. Ele entenderia a dor humana porque a viveu intensamente e usaria esse entendimento para justificar a eliminação dessa dor através da eliminação da própria humanidade. A coroação pelas videiras não seria uma violação, mas uma coroação que ele aceitaria voluntariamente, vendo-a como sua verdadeira natureza finalmente sendo reconhecida. Assim como no início ele foi o primeiro a cair, no fim, pode ser o último a levantar, mas não mais como Will, e sim como algo que Will sempre estava destinado a se tornar. Will Byers pode não ser apenas a vítima da história de Stranger Things. Ele pode ser o verdadeiro fim dela. Se essa teoria se confirmar, tudo o que assistimos nas temporadas anteriores ganha uma dimensão completamente nova e aterrorizante. Não estaríamos acompanhando a jornada de um grupo de amigos salvando seu companheiro, mas testemunhando a criação meticulosa do maior vilão que a série poderia produzir. Mas se Will for mesmo o novo Vecna, o que isso significa para Eleven, para Hawkins e para o final de Stranger Things? Será que a verdadeira batalha final não será contra um monstro externo, mas contra alguém que eles amaram e protegeram durante todas essas temporadas? A resposta a essas perguntas pode redefinir completamente nossa percepção de toda a narrativa. Se você curte esse nível de análise profunda sobre filmes e séries, esse é o lugar certo. Deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve agora, porque aqui cada vídeo é uma nova forma de enxergar o cinema e a TV. E se você acha que essa teoria é sombria, espere até ver como Dungeons & Dragons secretamente previu cada detalhe da série. Esse vídeo é a continuação lógica que vai explorar as conexões mais profundas entre o jogo e a narrativa.